A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, hoje, terça-feira, estamos alegres, vamos ouvir a palavra de Deus, estudar, culto doutrinário, ensinamento da palavra do Senhor, não é isso? Vamos pedir a Deus para abrir os nossos corações, dar entendimento, compreender melhor a palavra de Deus, né? Pedir ao Espírito Santo que venha iluminar, nos orientar. Vamos então orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, mais uma oportunidade que vai nos concedendo para nós, ó Pai, estudarmos a Tua palavra. Venha abrir os nossos corações, a nossa mente, dar-nos entendimento, sabedoria, Pai querido, paciência, humildade, para nós entendermos e compreendermos e praticarmos a Tua palavra. Te pedimos a Tua direção em tudo, te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos ler a palavra do Senhor. Se você tiver com sua Bíblia aí na mão, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Hoje nós vamos fazer duas leituras. Vamos usar dois livros. Vamos usar Gálatas e também vamos usar a Epístola aos Romanos. Primeiro Gálatas, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Que diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muito bem. Vamos agora aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 13 ao 17. Então vamos, 13 ao 17. Romanos 8, 13 ao 17. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para que, outra vez, estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, deu para entender mais ou menos a leitura, que hoje nós vamos abordar sobre a doutrina da adoção. Isso é importante. A doutrina da adoção. Ensinamento sobre essa parte tão maravilhosa e que nós vamos estudar agora. Então, primeiro plano, adoção. O que é a adoção? Adoção é o ato pelo qual uma pessoa recebe como filho próprio a um que não era seu filho. Deu para entender? A adoção é o ato pelo qual uma pessoa recebe seu filho como filho próprio a um que não era seu filho, e dando-lhe todos os direitos e obrigações. Glória a Deus. Bem, a regeneração dá à pessoa a natureza de filho de Deus, a regeneração. E a adoção dá-lhe a posição de filho. A adoção dá a posição de filho. Porque, no sentido espiritual que nós estamos vendo aqui, você pode ser Deus nos recebeu como adoção, como filho, mas não houve uma transformação, ou seja, não houve uma regeneração. Então isso é importante. É importante, porque não, tem muitos filhos por aí que são rebeldes, isso, são desobedientes. Não houve uma transformação. Dá até dor de cabeça aos pais. Mas aqui no nosso caso, é a adoção, é a regeneração, que dá à pessoa a natureza de filho de Deus. Amém? E a adoção dá-lhe posição de filho. Antes a nossa posição não era como filho de Deus. Graças a Deus, hoje somos. Então é importante nós entendermos isso. Porque vemos aqui que, repetindo, que a adoção dá-lhe a posição de filhos. Amém? João 1,12.
Vamos ler. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhe poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, Evangelho de João, bem conhecido, versículo 1 e 12. Também tem Romanos, outras passagens bíblicas, Romanos 8, 14, 17, nós não vamos... basta um versículo, bastante, para nós entendermos. Então nós vimos que a adoção, qual é o sentido, não é isso? Precisa ser regenerado, para ser completo. E agora vamos ver os direitos decorrentes da adoção, os nossos direitos. Amém? Então vamos ver. A adoção também significa que todo o nosso temor, o medo, desaparece. É substituído por uma confiança plena da proteção paternal de Deus. Amém? Então, no sentido de adoção, como filhos de Deus, por adoção, o temor, o medo desaparece. E isso é certo, porque nós passamos a ser filhos de Deus. E Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que nos livra, nos guarda. É isso? Então nós temos confiança. Então foge o temor, o medo. Porque quem é o nosso Pai? O Todo-Poderoso. Aí todo o medo desaparece. Aí é substituído, esse medo, por uma confiança. Uma confiança, mas uma confiança plena. Uma confiança de proteção paternal, ou seja, de Deus, Pai. Paternal, paterno, Pai. Então, Romanos 8,15 é que nós lemos aqui, na leitura, que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Está vendo como eu falei? Então, o medo, o temor desaparece. Nós não recebemos o espírito de escravidão, de medo. Não. Para outra vez estardes em temor. Mas o quê? Recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, nós perdemos aquele medo, não recebemos o espírito de escravidão, não. Aí recebemos o espírito de adoção e o temor não existe mais, porque o nosso Deus é o nosso Pai, nós adotado por Ele. Então, sem a adoção, como nós estamos vendo aqui, realmente nenhuma pessoa experimenta qualquer liberdade de uma relação com Deus. Não tem como. É isso? Sim, hoje nós temos essa relação, essa intimidade com Deus, que o Senhor nos adotou. Então, sem essa adoção, como eu já falei, através de Jesus Cristo, nenhuma pessoa experimenta qualquer liberdade de se relacionar ou relacionar-se com Deus. Então, nós vemos aí que os direitos da adoção decorrentes, como nós estamos vendo aqui, decorrente da adoção, primeiro é esse. Nós não recebemos o espírito de escravidão, de medo, mas de adoção, o espírito de adoção de filhos, porque clamamos Abba, Pai. Amém? Muito bem. Agora vamos ver os direitos do filho adotivo. Aqui nesse sentido aqui que nós estamos vendo biblicamente. Os filhos de Deus, é isso? Nós estamos vendo. Os filhos de Deus, por adoção, têm os seus direitos garantidos. Pelo quê? Sabe pelo quê? Pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo. Nós temos os direitos garantidos pelo Espírito Santo. Então, ninguém toma esse direito. Imagine, você e eu, adoção de Deus, o Senhor nos adotou. E temos essa garantia pelo Espírito Santo, que está em nós. Então, estamos seguros, estamos firmes. Então são muitos os privilégios, como nós, como filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. É isso? O Senhor nos adotou como adoção. Somos filhos de Deus. E é muita bênção, muita maravilha, que às vezes até nós nem nos apropriamos, porque não sabemos através da Bíblia. Às vezes não lemos a Bíblia, negligenciamos e perdemos muitas bênçãos. Então isso é importante nós compreendermos os nossos privilégios dos filhos de Deus.
São muitos. Entre os inúmeros privilégios concedidos aos filhos de Deus por adoção, amém? Mencionaremos poucos, os seguintes. Primeiro, um dos privilégios, estar para sempre com o Senhor. Oh, glória! Estar para sempre com o Senhor. É maravilhoso, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, confirma o que nós estamos vendo. Primeiro, estar para sempre com o Senhor. Aí diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, isso é no arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isso não é para todo mundo, não. Para os que recebem, pela adoção. Embora não é para todo mundo no sentido de posição, mas é abrangente para todos. Quem quiser, é só aceitar Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. Então, um dos privilégios principais, não estou dizendo que são só isso, é estar para sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso, estar para sempre com o Senhor, né? Glória a Deus, estar para sempre com o Senhor. Então, lemos aí a referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, é isso bem. E também, além de nós estarmos para sempre com o Senhor, maravilha, glória a Deus, isso é um privilégio glorioso, também herdamos todas as coisas em Cristo. Herdamos todas as coisas em Cristo. Glória a Deus. Voltando à leitura que nós estamos fazendo, glória a Deus, em Romanos 8, versículo 17, que diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha aí que maravilha. Então, esse privilégio de estar para sempre com o Senhor, principalmente no arrebatamento, quando ele vier nos buscar, e agora herdarmos, como eu acabei de ler aqui, herdeiros também e co-herdeiros de Cristo, das bênçãos para nós. Então vale a pena, meus irmãos, a gente se esforçar. Vale a pena nós obedecermos à palavra de Deus, se nós não perdemos esse privilégio. Porque isso aqui, né, não é uma garantia que você vai... Não, essa garantia aqui tem um preço. Qual é o preço? Obedecer à palavra do Senhor. Não é uma vez salvo para sempre. Não. Então, é importante nós perseverarmos, porque é muita maravilha. Olha aí, vamos estar para sempre com o Senhor, vamos herdar, acabamos de ver as coisas de Cristo, em Romanos 8, 17, quando acabamos de ler. E outra, só 3 por causa da hora. Reinar com Cristo. Que coisa melhor do que essa? Reinar com Cristo. Glória a Deus. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão, está vendo? Para todo sempre. Glória a Deus. Então, repetindo os 3 principais privilégios que nós temos, que acabamos de ler. Estar com Cristo, né? Estar para sempre com o Senhor Jesus, maravilha. Herdar as bênçãos, que nós passamos a ser co-herdeiros de Cristo. E agora, reinar com Cristo. Reinar com Cristo. É por isso que o inimigo tenta nos enfraquecer, porque ele sabe, ele veio de lá, foi expulso de lá. Então, é uma coisa maravilhosa para nós. Então, devemos nos esforçar. Devemos nos esforçar para isso. Maravilha, não é isso? Glória a Deus. Então, meus irmãos, alguns fatos bíblicos. Então, nós vemos aí essas 2 particularidades concernentes à adoção. Glória a Deus. Agora, vamos ver os instrumentos da adoção. Os instrumentos da adoção. Ou seja, o que é que eu fiz para mim ser adotado? Fiz alguma coisa? Primeiro, então é isso que nós vamos ver.
alguns fatos bíblicos, dos quais Deus se vale para efetuar esta adoção. Vejamos, primeiro, é porque somos bonzinhos? Não, soberania de Deus. Ou seja, a adoção é um ato livre, soberano, e vontade gratuita, isso que é importante, de Deus, em favor da criatura humana. Então, o ato de adoção, o instrumento que Deus, primeiro, é a soberania de Deus. Ele quer, pronto. A adoção é o amor maravilhoso, a graça, melhor dizendo. Então vamos aos Efésios 1:5. Glória a Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É a soberania de Deus, é a vontade de Deus. Aprove a Deus nos chamar. Maravilha. Glória a Deus. Esse é o primeiro passo, é a vontade de Deus. Através de quê? O segundo, a redenção de Cristo. Ele morreu nos nossos pecados, para nos remir, não é isso? Isso é importante, a redenção de Cristo. Então, meus amados, não existe qualquer mérito, de maneira nenhuma. Não existe qualquer mérito nenhuma, ou influência humana no ato da nossa adoção. Não existe. Vou me esforçar. Eu sou bonzinho. É um direito nosso. É um direito nosso. Ser bom, ser amável, ser amigo. Então, é a redenção de Cristo. Então, nós vimos aí, primeiro, a soberania de Deus. Passemos como se fomos adotados por Ele. Segundo, a redenção de Cristo, ou seja, a morte, o sangue, através de Cristo. Então, não existe qualquer mérito nosso. Não existe. Ou influência humana no ato da nossa adoção. Então, essa adoção é feita com base da redenção que Cristo consumou. Aonde? Na cruz do Calvário. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, viu aí? Nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos como adoção de filhos. Como adoção de filhos. Então nós vemos que é através da redenção de Cristo. Ou seja, os méritos de Cristo são repartidos conosco. Maravilha. Vendo? Enquanto nos é dado a condição de filhos. A condição de filhos. Por quê? Em Gálatas 3,26 diz o quê? Diz o quê? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tudo o mérito de Cristo, não é isso? Agora, nós temos também que fazer a nossa parte. Então vemos aí que a soberania de Deus, não é isso? Vemos a redenção de Cristo. Agora vai entrar a nossa posição. Deus fez, soberano, quis, Jesus pagou o preço, e agora? E você e eu? Vamos entrar com o quê? Sabe com o quê? A fé. A fé. Aí que está. A fé. Então, a adoção requer unicamente da nossa parte um testemunho de fé. Pois todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é isso que diz? Como eu acabei de dizer em Gálatas 3,26, ó. Vou repetir. Gálatas 3,26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Então, pela fé. Isso é importante. Isso é importante. Pela fé. Então, nós vemos aí que a nossa posição é essa. Usar a nossa fé. A nossa fé. Então, meus irmãos, envolve todos nós. Pai, Filho, agora o Espírito Santo. Qual é a parte do Espírito Santo? Nessa fase de adoção. Então, a adoção é um ato poderoso do Espírito Santo. É uma obra tão importante que a Bíblia chama de Espírito de adoção. Está vendo? Espírito de adoção.
Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ver aqui, Romanos 8,15. Aos Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, já lemos no princípio, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. Então, na primeira parte que nós lemos, nós vamos ver que nós não recebemos o espírito de medo, de temor, mas de adoção. E nesse mesmo versículo, nós estamos vendo aqui que nesse jogo aqui, nesse ensinamento que nós estamos aprendendo, o Espírito Santo entra como Espírito de adoção de filhos. Então, vemos que o Pai, Filho, o Espírito e nós, para nós termos uma salvação, um gozo completo na obra de Deus. Está vendo? Então nós vimos aí o Espírito de adoção, ou seja, a parte do Espírito Santo. Muito bem. Então envolve a nossa salvação, como envolve tantas maravilhas. Outra coisa importante, tudo isso aí é pela graça de Deus. É a graça de Deus. Efésios 1:7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. É a graça de Deus. Quanta maravilha envolve para nós sermos salvos. Às vezes as pessoas só querem ler o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 122, Salmo 46, e não se preocupa as maravilhas que Deus fez para nós sermos abençoados por eles. É muita bênção. Não vamos só ser limitados. Então isso aqui que Deus está fazendo ver, é para nós valorizarmos a nossa salvação. Glória a Deus. Então, o que seria do homem, meus amados, sem a graça de Deus? O que seria de você? O que seria de mim sem essa graça de Deus? É por essa graça que Ele nos recebe como filhos. Então, é por essa graça que Ele nos recebe como filhos. Entendeu? Então, tudo isso resulta no quê? Na caridade de Deus. O que é caridade? Amor. Vamos lá? Para nós confirmar. 1 João 3:1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede com grande caridade, ou seja, amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Maravilha, o amor. Por isso o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não conhece a Ele. Então, o amor de Deus. Maravilha. Glória a Deus. Vamos retribuir, meus irmãos, esse amor. Obedecendo, seguindo a palavra de Deus. Tá? Agora, quais são as condições para a adoção divina? Quais são as condições? Glória a Deus. Primeiro, somente os guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Somente os guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Vamos conferir? Romanos 8:14, na leitura que nós fizemos aqui. Ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém? Tem muita gente aí que é guiado por outro espírito, né? Espírito da rebelião, espírito da confusão, qualquer coisa está brigando, qualquer coisa está tirando, se enervando. Isso não é Espírito de Deus. O Espírito de Deus é paz, é harmonia, é amor, é paciência. Tem pessoas que é assim. Então, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você não é guiado pelo Espírito de Deus, os seus comportamentos são diferentes. Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus é diferente. Amém? Então isso é importante. Primeiro passo aí, não é isso? Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos, como eu acabei de ler, 8:14. Então, meus irmãos, nem todos, vou dizer nem todos, os homens são filhos de Deus. Todo mundo sabe disso. Jesus disse aos judeus o quê? Que não queriam crer nele. Vós tende por o pai, o diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Está lá em João 8,44. Todo mundo conhece essa passagem. Né? João 8,44. Olha, se os incrédulos foram chamados filhos por Jesus do diabo, então nem todos são filhos de Deus. Os que realmente são filhos de Deus são aqueles que são quem? São aqueles que foram adotados por Ele. A verdade está, vamos novamente, João 1,12, que diz: mas a todos quanto receberem, Deus e o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá? Mas a todos quanto receberem, Deus e o poder de filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí, meus amados, quando há esse processo que nós estamos vendo aqui, da adoção, que vemos aí essas maravilhas, o que é adoção, como foi, através do pai, do filho, os direitos, né, que nós vemos aí de uma maneira maravilhosa, acabamos de ver. Então vemos que é necessário agora, um novo nascimento, porque nós nascemos de novo por adoção. Há uma diferença. Daí Jesus dizer a Nicodemos, lá em João 3,7, necessário vos é nascer de novo. Então, o recebimento de adoção de filho de Deus. Como receber? Primeiro, então nós sabemos que a vida do Filho de Deus deve ser constituída a alguns fatos. A vida do Filho de Deus, eu e você, né? Somos filhos de Deus, deve ser constituída de alguns fatos. Vejamos algum. Primeiro, como nós já vimos em João 1,12, crer em Jesus. Segundo, apartar-se do mundo. Apartar-se do mundo. Está vendo? Apartar-se do mundo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Diz assim: pelo que sai do meio deles, do sistema mundano, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Medita nesse versículo, para nós ser recebido por Deus, para termos Deus como nosso Pai. Olha aí, sai, apartai-vos do mundo, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, aí eu vos receberei. Mas se nós não apartarmos deste mundo, do sistema mundano, é isso? Aí o Senhor não nos recebe. Você pensa que Ele mais nos recebe? Então, é importante nós estudarmos a palavra de Deus e compreendermos que às vezes nós somos limitados de muitas bênçãos. É porque Deus não quer? Não, Deus quer nos abençoar. Mas é eu e você que muitas vezes nós não afastamos deste mundo, como Ele mesmo disse. Porque nós afastamos do mundo, apartar, vou ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Pelo que sai do meio deles. Quando sai do meio deles, é nós afastarmos dos prazeres mundanos. Jesus disse, orando ao Pai, em João 17, diz: guarda do mal, meu Pai. Não espere que eu tire, não peça que eu os tire do mundo, porque a gente tem que viver no mundo. Mas que eu livre do mal. Nós temos que viver no mundo, mas não somos do mundo. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E aí pronto, aí eu vos receberei. Outra coisa, vos serei por pai, e vós serei por mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então vemos aí que temos que realmente crer, apartar-se do mundo e tornar-se um vencedor. Ou seja, nós estamos na luta. A nossa luta aqui é constante. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ah, eu quero ser filho de Deus, graças a Deus. Presta atenção. Antes disso vem, quem vencer. Quem vencer. Quem vence está em alguma luta. Porque se não tiver, não tem nenhum. Vencer o quê?
Não está tudo em paz. Então isso, quem venceu significa que está numa luta. E qual é a nossa luta principal? É a luta contra o pecado, contra as hostes espirituais da maldade, é guerra. A carne contra o espírito, a carne pende para um lado, o espírito... Então, a guerra. Então, os vencedores, então, quem vencer, herdará todas as coisas. Que maravilha. É isso? Crer em Jesus, apartar-se do mal e vencer. Agora, os filhos de Deus se distinguem. Como é que eu posso distinguir os filhos de Deus? Você é filho de Deus, sou eu também, somos, por adoção, cremos em Jesus. Então, os filhos de Deus são os que praticam o quê? A justiça. Amam os irmãos. Glória a Deus. São essas coisas que diferenciam, faz a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Pronto. Que os filhos de Deus é paz, é justiça, é amor. Se você se diz filho de Deus e não segue essas coisas, está em dúvida. Tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Então, é claro que nós somos falhos, nós não somos perfeitos, não somos perfeitos, mas temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar para nos distinguir dessas coisas. Tem muitas bênçãos. Quais são as bênçãos da adoção? Até agora vimos os direitos que o Senhor nos deu, estudamos que somos agora realmente através do Espírito Santo. Agora vamos ver as bênçãos da adoção. Glória a Deus. Primeiro, um novo nome. Glória a Deus. Como é um novo nome? Sim, um novo nome. Nosso nome, meus irmãos, sempre se relaciona com a nossa família. Não é isso? Biblicamente, o significado do nome vai mais longe. Envolve a personalidade, a natureza, o caráter das pessoas. Há algumas pessoas que tiveram seus nomes mudados por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A adoção espiritual nos propicia um novo nome. Um novo nome. Glória a Deus. O novo nome escrito de cada um de nós consta de... Vamos ver? Apocalipse 2,17. Olha só. Ao que vencer, darei eu a comer do maná. É uma das cartas. Do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse nome eu não vou saber. Só você que vai, nem você vai saber o meu. Mas como? Vai estar aqui na palavra de Deus. Muitas coisas, quando nós chegarmos lá, nós vamos saber. Vai ser desvendado. Aqui nós somos limitados. Algumas coisas. Então, um novo nome. Que maravilha. Glória. Preserve, irmãos. Vamos perseverar. Vamos buscar mais o Senhor. Viu? Um novo nome. Que maravilha. Também uma nova família. Todo pecador, em seu estado natural, como nós já vimos, né? Tem, em João 8,44, tem o pai, o diabo. Agora, a adoção nos oferece o privilégio de sermos transportados para outra família. Agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19. Vamos lá? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. E da família. Nós somos uma família, que temos um Pai. Nosso Pai é um só, nosso Deus. Família de Deus. Que maravilha. Família de Deus. Isso é importante. Então nós somos uma nova família, vemos aí, é isso? Glória a Deus, um novo nome, uma nova família, uma nova herança também. É muita coisa, muita bênção maravilhosa. Porque todos, meus amados, herdamos de Adão, primeiro mais, a nociva e abominável mancha do pecado. Do pecado. Agora, pela adoção, Deus nos concede o quê?
o privilégio de sermos seus herdeiros. Através de quem? Através de Jesus, de quem nos tornamos co-herdeiros. Novamente, aos Romanos 8,17. Presta atenção. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Viu aí? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Presta atenção. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então somos herdeiros. Uma nova herança. As heranças aqui, tudo passa. É isso? O pai está doente, a mãe está doente, os filhos já estão. Mas tudo passa aqui. Aqui na terra são coisas passageiras, são coisas boas, a gente precisa. Não passa. Mas as espirituais, as materiais são temporais, mas as espirituais são eternas. Essa é que é importante. E esta herança, se fosse aqui, não adiantava. Porque tudo aqui termina, tudo aqui corrompe, corrói. Esta herança, sabe onde está? Está reservada nos céus para nós. Vamos ver? 1 Pedro 1,4. 1 Pedro 1,4 diz assim: para uma herança incorruptível, que aqui na terra tudo se corrompe. Incontaminável, que também tudo se contamina. O que não se pode murchar. Guardada nos céus. Para vós que, mediante a fé, tudo envolve a fé, estás guardado na virtude ou no poder de Deus, para a salvação já preste a se revelar no último tempo. Mas eu não sou salvo, que salvação é essa que vai se revelar? Meus irmãos, quando a gente é salvo, a nossa salvação não é só isso de que não, é muito maravilha. Nós temos que desenvolver a nossa salvação, é outro assunto. É muita maravilha, não é só isso de não, alegria, tá? É muita maravilha. Então, guardada essa herança, como nós acabamos de ouvir aqui em 1 Pedro 1,4, está guardada nos céus. Ninguém pega. Aleluia. Então, outra coisa, vamos ter também uma nova mente. Uma nova mente. A nossa mente aqui é confusa, não é isso? A gente pensa uma coisa, daqui a pouco vem outra. E às vezes você está conversando com uma pessoa e está com a mente em outro lugar. Já notou isso? Você está conversando com uma pessoa, a pessoa está olhando para você, mas não está te escutando? Está com a mente em outro lugar? A mente é humana, é a mente humana. Agora, na adoção espiritual, realiza um milagre em nossa mente, que chegamos, sabe o quê? A alcançar e possuir a mente de Cristo. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Nós temos a mente de Cristo. Que maravilha! Isso é importante. Nós temos a mente de Cristo, diferente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, temos também a nossa intimidade com o Pai. Um dos mistérios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, que nós realmente precisamos entender. É efetuar a adoção dos crentes como filho de Deus. O que no Antigo Testamento não era possível. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado. Ele visitava as pessoas, mas derramado só no dia de Pentecostes. O que ocorreu no Novo Testamento no dia de Pentecostes. Pronto. Agora, tem deveres. Tem direitos? Tem deveres. Tem o nosso dever. Estamos encerrando aqui com os nossos deveres como filhos de Deus, por adoção. Algum deles, primeiro, se somos filhos de Deus, devemos prestar-lhes obediência. 1 Pedro 1, 13 e 14. Depois você lê em casa. 1 Pedro 1, 13 e 14. Aí em sua casa mesmo que você está lendo aí, onde você está, não sei. Às vezes está no ônibus, escutando. Talvez em algum lugar. 1 Pedro 1, 13 e 4. Prestar-lhes obediência. Obedecer a Deus. Esse é um dos deveres nossos. Também,
devemos nos parecer com Ele. Porque andamos com Ele. Se você andar muito com uma pessoa, conversar com muita pessoa, você vai pegando os costumes dele. Né? Até o linguajar. Então, quando nós andamos com Jesus, temos que parecer com Ele. Mateus 5, 44, 45, 48. Efésios 5, 1. Outra coisa, devemos aceitar sua disciplina. Porque tem pessoas que só lê a Bíblia e só quer obedecer aquele que for, que ele achar que por bem, que não achar ele não obedece. Mas não, senhor. Nós temos que aceitar a sua disciplina. Nós não somos rebeldes. De maneira nenhuma. Nós somos livres para obedecer. Tornamos também irmãos de Jesus. Está lá em João 20, 17. Hebreus 12, 11, 12. Devemos ter prazer em promover a glória de Deus. A glória do Senhor. Mateus 5, 16. Então, nós vemos que essas referências que nós acabamos de ler, então, sobre esse importante assunto, não é isso? Sobre esse importante assunto que nós vemos, que é a doutrina da adoção, que é muitas maravilhas, nessa doutrina de hoje, que Deus venha abrir os nossos corações, a nossa mente, e valorizarmos. E sempre que você puder, ouça essa doutrina. Não só fique agora, mais tarde, ou amanhã, ou depois, você entra novamente no grupo, onde você estiver, ou clica no YouTube, e você vai ouvir essa doutrina, que é maravilha. Porque a Bíblia é maravilhosa, meus irmãos. Não é só isso, não. Que a gente lê um salmo, outra coisa, não. Parar para pensar, para ler, para ver a riqueza que temos através de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e vamos orar para que Deus continue nos abençoando, nos dando amor, alegria, prazer em obedecer a palavra de Deus. Amém? Oremos. Querido Deus, te agradecemos mais uma vitória que o Senhor nos concedeu em aprender sobre a adoção, Pai querido amado. Ó Jesus, possamos valorizar a nossa salvação, a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso desejo mais e mais de te servir, de ser servos fiéis, tementes, obedientes à tua palavra. Pai querido, continua nos dando essa alegria, esse prazer de servir ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos por tudo. No teu nome, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.